Boa noite a todos. Eu tô pensando aqui se a gente espera mais um pouquinho, que acho que agora são 19 horas, né? Sim, eu que me antecipei Porque aqui. as informações que eu vou passar são importantes. Então, acho que Passa aí, tem gente Carol. entrando, tem gente entrando. Vamos aguardar então mais 2 minutinhos, pelo menos? Tá ok, tá Porque ok. tem bastante gente entrando. Posso fazer um check-in aqui com o pessoal que já Isso. chegou? Inclusive, eu quero saber quem aqui, se tem alguém aqui que vai fazer PISM, que ainda não estuda com marca-texto. Isso. Então, Coloca aí no chat pra vamos fazer um gente. check-in, rapaziada. Vocês que já estão aqui, vamos fazer um check-in, tá legal? Vamos lá. Quem aí já estuda ou não estuda com marca-texto, vamos lá. E que ano do ensino médio você está? Tá? É muito importante essa informação para nós, tá legal? Beleza, Gabriela, show. Paulão, valeu, cara. Tá de segundão. É isso aí, rapaz. Olha só, pessoal, lá no grupo, né, que se tem alguém ainda que não participa do nosso grupo do projeto, depois eu vou deixar o link aí no chat, mas lá no grupo eu disponibilizei para vocês um dos cursos do Marca Texto, que é o Extensivo, é um curso nosso que tem uma longa duração, e para que vocês pudessem conhecer alguns dos nossos professores, como a gente trabalha, aquilo ali, na verdade, é só uma partezinha do curso, porque fora dali a gente tem uns encontros também aqui pelo Meet, com os professores. Eu liberei algumas aulas gratuitas para vocês, então quem não acessou, acessa lá, tá? E o pessoal aí que vai fazer o PISM de agora, que saiu as datas de junho e julho, e tem interesse de fazer um revisional, de se preparar aí nessas últimas semanas, o Marca-Texto tem um revisional para o PISM completo e tem também a maratona. O Ricardo vai falar aí um pouquinho para vocês o que é, mas a gente está com condições exclusivas até segunda-feira. Então, quem tiver interesse, vocês têm o meu número, é só entrar em contato comigo no privado que eu explico tudo para vocês, tá? O Ricardo vai falar um pouquinho para vocês o que é a maratona, que é um evento muito legal também. Meus amigos, seguinte, não vou tomar muito tempo de vocês, não, tá? Obrigado pelo check-in, tá bom? E muito obrigado por vocês que já estão com marca-texto, né? Desde o ano passado e começaram com marca-texto este ano. Acredito que vocês que vão fazer, né, o PISM tiveram, né, um frio na barriga, né, nessa semana, por conta das novas datas do PISM 1 e do PISM 2. Fiquem tranquilos que o marca-texto vai estar com vocês, tá? Então, o que a Carol está dizendo é o seguinte: qual que é o princípio do marca-texto? Que vocês nos conheçam primeiro. Por isso, nós estamos liberando o acesso gratuito para vocês, tá? E para os seus amigos também, que não estão participando da redação Nota 1000, mas que também podem conhecer o marca-texto acessando gratuitamente algumas aulas do extensivo. Acessem, nos conheçam. Antes, então, de você ser um aluno do marca-texto, conheça o marca-texto, conheça a sua equipe, tá legal? E ainda, nós temos o revisional para essas últimas semanas do PISM 1 e do PISM 2 e a Maratona PISM. Tá? A Maratona PISM foi um grande evento que nós fizemos, voltando, né, a preparação na reta final, na semana da prova. Então, a Maratona PISM é um complemento do revisional. Tá legal? E o extensivo para ficar com vocês até a prova do PISM 1, 2 e 3 de 2021. Tá legal? Isso aí, pessoal. São todas as disciplinas, tá? O Marca-Texto tem todas as disciplinas, inclusive filosofia e sociologia no terceiro Olha ano. só. O revisional são videoaulas, tá? Então, quem aí ainda não está se sentindo totalmente preparado e confiante para a prova, o revisional são videoaulas. E a maratona são aulas também, mas acontece apenas na semana da prova, tá? Os dois são fundamentais, se complementam muito. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. A gente está com promoção, o valor está muito, muito em conta e vale muito a pena. Só para eu finalizar aqui, para não tomar muito do tempo de vocês, como eu falei, eu vou deixar o link do grupo no chat aí, o meu número também, para quem não tiver. A questão da redação, gente, nós já vamos dar início hoje ao fim do encontro. Vai ser pela plataforma do Google, tá? Eu vou disponibilizar o link tanto aqui no chat, como também no grupo, junto com essa videoaula que está sendo gravada. E a gente estendeu o prazo, tá? Vocês não precisam entregar até sábado, pode entregar até domingo, 23h59, para que vocês tenham tempo, para que não fique muito corrido.
Então, até domingo, 23h59, vocês poderão fazer a redação, enviar lá qualquer dúvida, dificuldade, pode entrar em contato comigo. Então, eu vou disponibilizar o link aqui e no grupo ao fim do encontro. As demais informações, o Léo, a Cássia, a Vanessa, né? Lembrando que a redação é no formato do Enem, da redação do Enem. Qualquer dúvida aí do formato, a Cássia e a Vanessa vai estar aí para esclarecer, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Valeu, Carol. Meus amigos, um grande abraço para vocês, um bom final de semana, uma boa redação, nota 1000. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E lembrem-se, o Marca-Texto e a Estácio estão com vocês. Tá legal? Mais uma vez agradecendo a Prefeitura de Muriaé, mais uma vez agradecendo a Fundação e mais uma vez agradecendo a Superintendência Regional de Ensino de Muriaé. Galera, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tio Léo, são todos seus, meu amigo. Chega junto, parceiro. Obrigado, Ricardo. Mas eu vou falar junto com as meninas, né? Vou falar junto com as meninas aqui, claro, eu preciso delas para poder fazer esse trabalho, né, Ricardo? Não podemos ficar assim, não. Obrigado, tá, meu irmão? Boa noite para você também, tá? Olha só, gente, nós estávamos falando com vocês já viram a questão ali e de como estruturar uma redação, fazer desenvolvimento, mas eu vou acrescentar para vocês uma questão muito importante, né? Nós falamos um pouco semana passada, foi rápida a minha fala, né? Mas eu vou deixar para vocês hoje uma questão que seria muito importante sobre qualquer tema. A Cássia vai desmontar isso mais para frente aqui, depois da fala, a Vanessa também, mas o que eu venho falar com vocês é o seguinte: nós usamos, na verdade, né, uma orientação que o pessoal da administração faz para gestão de grandes empresas, em ferramentas de qualidade, gestão de qualidade. E isso a gente pode aplicar isso também em educação. O que que é? Eu vou pedir para vocês, por exemplo, para que vocês estabeleçam sempre, né, eu não trouxe nenhum material agora, depois eu deixo para vocês, porque senão a gente fica preso ao material e não tem a criatividade de desenvolver. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, isso serve para desbloqueio criativo. O que que é? Por exemplo, pediram para você falar sobre um tema. Eu cheguei a falar isso com vocês semana passada, mas agora eu vou aumentar um pouquinho mais. Vamos supor que seja um tema que você não tenha domínio. E então você vai ficar ansioso, você vai olhar para aquele papel branco, aquela tela branca, e aquela sensação assim, como é que eu começo a escrever? O que que você deve fazer então? Use, então, uma folha de rascunho, um pedaço, para você poder fazer esse desbloqueio criativo. E o que que você deve usar no desbloqueio criativo? O que nós chamamos de diagrama de Pareto, ou diagrama de causa e efeito, ou também chamado de diagrama de Ishikawa. Os nomes complicados, né? Eu prefiro colocar o seguinte: espinha de peixe. O que que é uma espinha de peixe? Eu tenho uma linha, um dorsal, onde vão saindo várias espinhas. Eu vou colocar na parte de cima aquilo que eu chamo de sinal de mais, aquilo que é positivo para ser colocado sobre o tema, e na linha de baixo eu coloco um sinal de menos, aquilo que é negativo sobre o tema. Tudo que vier à sua cabeça, lote esse diagrama. Vou dar exemplo aqui. Houve um problema, como eu citei com vocês, no vestibular sobre a persistência da violência da mulher. Por exemplo, isso pode cair novamente no Enem, tá certo? Pode vir, mas de uma forma diferente. Os casos de violência contra a mulher aumentaram no período de pandemia. Então, olha só, existe esse tema. O que que você sabe sobre isso de positivo? Léo, tem algo positivo nisso? Não. Mas vamos lembrar, eu falei isso semana passada. O que é positivo disso são as ações que estão acontecendo. Aqui em Juiz de Fora aconteceu uma situação bastante desagradável essa semana. Houve uma manifestação do partido político X, não vem o caso, e aí o que que houve? Tem uma pessoa que eu conheço, ela é uma mulher trans, ou seja, nasceu com corpo masculino inadequadamente, e ela fez sua transição durante sua vida e hoje é uma mulher. Fez toda a cirurgia, adaptação da parte da genitália, tudo certinho. Então, é uma mulher trans. E ela passou por constrangimento porque na frente dessa manifestação as pessoas não a respeitaram. Então, são coisas muito difíceis. É uma violência contra a mulher. Ela é uma mulher trans. Então, eu falo assim, o que que tem de positivo nisso? Nada. Mas eu posso ver o seguinte,
ela recebeu apoio depois de várias pessoas, inclusive a minha, para que ela possa lutar contra essa violência que ela foi submetida. Ela foi colocada num camburão, foi presa por homens, sendo que ela é uma mulher trans. E ela não tinha feito nenhum tipo de agressão física a ninguém. Ela apenas discutiu, porque nessa manifestação, olha só, nessa manifestação, sem partir, tem partido pela coisa. Nessa manifestação, ela discutiu que eles estavam envolvendo crianças nessa apresentação, ela achou aquilo que não era legal, foi questionar, e aí eles entraram em discussão verbal, e aí a polícia parou e a retirou dessa situação, e colocando dentro do carro. Então, o que de bom tem nisso? Difícil. Mas se eu usar um diagrama de Pareto, ou espinha de peixe, ou de Ishikawa, ou de causa e efeito, como eu disse, eu posso colocar as coisas positivas que aconteceram nisso. Apesar das coisas, ela recebeu apoio da população, ela recebeu apoio de alguns órgãos públicos competentes. Hoje ela teve uma reunião com a prefeita da cidade para poder ver sobre a possibilidade do que houve e apurar os fatos. Ela foi na justiça, tiveram advogados, fizeram fila para ajudá-la a resolver essa situação e tal. Pontos negativos: não entenderam a questão da causa trans, as pessoas são preconceituosas, elas foram agressivas, elas foram violentas. Ponto. Montado todo esse cenário, você então agora consegue montar a sua redação no modelo que as meninas fizeram. Eu dei um exemplo aqui, mas pode ser qualquer outra temática. Então, qual que é a orientação que eu dou? E aí eu abro espaço para a Cássia e para a Vanessa, né? E aí eu vou acompanhar no final para a gente tentar fazer algum exemplo com vocês junto com elas. Mas o que eu vim trazer para vocês hoje aqui é sobre essa ferramenta. Na dúvida, muita informação, eu me perco. Faça um diagrama de causa e efeito, ou como eu disse, né, essa que a gente falou aqui, que eu coloquei, na parte de cima, coloque todos os pontos positivos, caso eles existam, e na linha de baixo, coloque todos os pontos negativos, como se fosse uma espinha mesmo, e tenta associar um com o outro na construção. Ou seja, façam uma costura desse texto. Isso ajuda no desbloqueio criativo. Nós trabalhamos com uma situação chamada escrita criativa, e é essa questão que nós trabalhamos. E pensamos assim, tome cuidado, porque pode reparar, eu tive aqui um cuidado de não passar para vocês se era um partido tido de esquerda ou partido tido de direita. Eu contei o fato sem citar nenhum detalhe. Isso, então, vai permitir com que o corretor fique na dúvida e fique curioso para ler o restante da sua redação com outro olho, porque você não tomou partido defendendo um partido se fosse dito de esquerda ou um partido dito se fosse de direita. Você ficou na sua, você interpretou os dois lados e deu uma sugestão. Eu, neste caso, sugiro que as pessoas deveriam respeitá-la, independente se você concorda ou discorda com o tipo de vida que ela leva. Ela é um ser humano e que merece, por exemplo, respeito por isso tudo. Tá bom? Então, eu acho que essa ideia aqui foi, só para fechar, coloque uma linha, faça alguns pontos, em cada um desses pontos, setinhas, e coloque os pontos positivos quando eles existirem, e na linha de baixo, coloque os pontos negativos que vocês tiveram. No final, vocês abram para discussão. Tá beleza? Muito obrigado para todos, uma excelente redação de vocês, e passo agora para minha amiga Vanessa. Obrigado, Vanessa. Boa noite. Oi, Leozão, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Nós chegamos no nosso último encontro, né? E gosto de ver que estão todos aí novamente, a sala está cheia, não é? Virtualmente, mas está cheia. E hoje nós terminaremos, né, a parte das instruções para o formato de redação, que é proposto pelo Enem, né, e que vocês farão, então, essa redação do concurso Redação Nota 1000. Bom, deixa eu apresentar aqui primeiro, só um minutinho, gente. Apresentar. Pronto. Vocês estão visualizando aí? Léo, você que já está por aí. Tá indo agora, Vanessa, tá? Consegui. Tá, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, porque...
Aí. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui nessa preparação, né? Nos nossos encontros anteriores, né, nós falamos aí sobre esse tema, um pouco sobre esse tema, que vocês precisarão fazer essa redação, que é a educação à distância. Então, eu repeti aqui essa proposta da redação, né? Então, lembrando da proposta, que é redigir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema educação à distância no Brasil, certo? E aí, nós falamos um pouco também, relembrando aqui, falei um pouco da estrutura da redação com vocês. Então, a redação dissertativa argumentativa, você deve fazer uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, lembrando de separar bem essas partes. A introdução, lembrando que você precisa apresentar a sua tese, a sua opinião a respeito desse tema, que é educação à distância. E aí, como eu falei, vocês podem utilizar também outros recursos dentro da introdução, para enriquecer essa introdução. Bom, um dos recursos que eu comentei é aquela antecipação dos argumentos. Qual argumento você vai utilizar no desenvolvimento para defender a sua tese, defender a sua opinião? Aproveitando um pouquinho a fala do Léo, né, lembrando que os argumentos que você vai escolher para defender a sua opinião, eles precisam ser bem justificados. Então, você não pode simplesmente utilizar um juízo de valor, uma opinião que você não tem como justificar. Então, lembrando das estratégias que eu falei sobre desenvolvimento, né? Escolher aquela que você consiga trabalhar melhor, com o argumento que você lembre. Então, desenvolver um parágrafo para cada argumento. Então, o seu desenvolvimento deve ter de 2 a 3 parágrafos, certo? E lembrando de escolher aquele argumento que realmente você consiga desenvolver. Você pode pensar em várias coisas, mas às vezes você não consegue informações para falar sobre aquilo, tá certo? E hoje nós falaremos, então, um pouco sobre a conclusão. Então, quando nós falamos de conclusão, lembrando que aqui nós temos como base a redação do Enem. Quando a gente fala em conclusão, existem formas diferentes de concluir um texto, mas aqui é um tipo de texto que tem características especiais. Lembrando que a redação do Enem, nós falamos um pouquinho naquele nosso primeiro encontro, dentro das exigências, você precisa fazer uma proposta de intervenção, e que geralmente é colocada na conclusão, no último parágrafo. Algumas pessoas, alguns candidatos, quando fazem o Enem, tentam diluir essa proposta de intervenção ao longo do desenvolvimento, né, e também da conclusão. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade, a gente fala, então, para deixar para o parágrafo final, essa proposta de intervenção. Então, a ideia é o seguinte: na conclusão, é você retomar a sua tese, retomar a sua opinião que você mostrou lá no início do seu texto, né? Então, retomar de modo parafraseando, né, modificando um pouco as palavras para não ficar repetitivo. Vou mostrar aqui um pouquinho também as estratégias, né, que você pode utilizar na conclusão. Mas a ideia é retomar de modo geral a sua opinião, a sua tese, não é? Retomar o que você utilizou durante o seu texto. A gente fala o seguinte, que na conclusão não é hora de você acrescentar um outro argumento, um novo argumento, uma informação nova que não seja proposta de intervenção, né? Porque a proposta de intervenção é para tentar resolver os problemas que você abordou ao longo do texto. Então, fez a sua retomada de tese, logo depois, então, é a hora de você oferecer essa proposta de intervenção, não é? E no finalzinho ali, você pode mostrar também um desejo, né, de que aquela situação se resolva, certo?
E aí eu coloquei aqui para vocês, importante também, é que essa conclusão seja coerente com o que foi desenvolvido. Por quê? Porque não adianta você colocar uma proposta de intervenção que não tem nada a ver com os seus argumentos e com a sua tese. Ela precisa ser coerente, ela precisa, de fato, tentar resolver as problemáticas que você apresentou, tá bom? E aí, falando de um primeiro tipo de conclusão aqui, que é a ideia da síntese, né? A síntese é o quê? Consiste em um sumário, uma retomada seletiva do que foi mencionado ao longo do texto. Então, a síntese é como se fosse um pequeno resumo, né, do que você colocou antes, principalmente da tese. Então, era você parafrasear, escrever com outras palavras. E aí eu coloquei aqui expressões como desse modo, assim, portanto, em síntese, podem ser usadas para introduzir conclusões desse tipo. O próximo tipo de conclusão que a gente fala e que é mais utilizado numa redação padrão Enem é a dedução. Aquelas redações que tiram nota 1000 no Enem, geralmente eles utilizam a estratégia da dedução e logo depois apresentam a proposta de intervenção. O que é a dedução? Nesse caso, deduz-se uma conclusão a partir das ideias expostas ao longo do texto. Então, eu coloquei aqui que essa conclusão é mais recorrente no texto argumentativo, não é? É aquela conclusão que ela não faz um resumo do que foi dito, ela usa uma expressão que deduz aquilo que foi dito. Expressões como, pelo visto, pelo que foi visto, logo, de acordo com o que foi exposto. E aí alguém pode falar, mas logo resume o que foi dito? Sim. De modo geral, essa ideia de quando você utiliza o logo, né, você está deduzindo, de acordo com o que foi dito, é essa a ideia do logo, certo? Então, você não precisa reescrever ali a sua tese. A dedução é utilizar uma expressão que retome essa sua tese e os argumentos que você utilizou, tá bom? O próximo tipo aqui que eu coloquei para vocês é, então, a proposta de intervenção, não é? E aí eu coloquei essa questão que na redação do Enem exige essa proposta de intervenção, que é uma proposta de você resolver uma solução para aquela situação, problema que você está desenvolvendo no seu texto, não é? Então, coloquei que é um modo mais tradicional, de colocar, na conclusão, no parágrafo final. E aí, essa proposta de intervenção, gente, é muito importante. Tanto que uma das competências de correção para a sua redação, né? Lembra das competências que eu falei lá no nosso primeiro encontro? Então, 200 pontos são deixados exclusivamente para a proposta de intervenção. E aí, como que faz para ganhar os 200 pontos? Essa proposta precisa ser completa. Mas eu não sei colocar uma proposta de intervenção completa. Bom, a proposta de intervenção, ela vale de 0 a 200, né? Você pode tirar 40, pode tirar 80, pode tirar 120, pode chegar nos 200 pontos. E a ideia é chegar nos 200 pontos. O que você precisa para fazer isso? A ideia, então, é apresentar o agente, né? Quem é que tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema? Uma ação, o modo e a finalidade. E aí eu coloquei aqui também expressões que você pode utilizar para mostrar a finalidade. No finalzinho da sua proposta de intervenção, geralmente, né, não é que tem que ser exatamente nessa ordem, mas normalmente as pessoas acabam deixando a finalidade para o último item da proposta de intervenção, e aí você coloca essa finalidade usando algum tipo de expressão, a fim de, com o intuito de, com a finalidade de, para que, e aí, sim, coloca a finalidade. Eu coloquei aqui no quadrinho para vocês, não é? Um esqueminha dessa proposta de intervenção. O agente, então, é quem? Quem vai realizar, quem precisa realizar uma ação para resolver esse problema. E aí, depois você vai colocar o que essa pessoa, o que esse órgão deve fazer, o que esse governo, né? Geralmente a gente usa muitas expressões, né? Governo federal, governo municipal, governo estadual. Então, você precisa mostrar depois o que esse determinado órgão ou pessoa deve fazer, que é a ação, e logo depois você vai mostrar o como
E o como, principalmente, é ideal você detalhar. Então, é só colocar o que a pessoa deve fazer, o que o órgão deve fazer? Não, você precisa dar um detalhamento. Como que a pessoa vai colocar aquela ação em prática? Então, é isso que torna, às vezes, uma proposta de intervenção mais difícil, né? Que as pessoas, muitas vezes, não detalham esse como, e aí não tiram, não sabem por que não tiram os 200 pontos, não é? E aí, depois, o para quê. Qual é a finalidade, então, dessa ação? Para que serve essa ação? E aí, você finaliza a sua proposta de intervenção. Bom, você pode parar por aí? Você pode terminar a sua redação aí? Sim. Agora, muitas pessoas, né, aquelas pessoas que têm treinado bastante, que têm buscado um diferencial na sua redação, que têm buscado a nota 1000, têm usado mais alguns itenzinhos na sua conclusão, que é a manifestação de desejo e a citação direta, parafraseada lá no finalzinho. Como assim? Deixa eu comentar aqui um pouquinho para vocês. Essa manifestação de desejo, daqui a pouco, gente, a Cássia vai mostrar para vocês um exemplo de conclusão, destacando esses elementos da proposta de intervenção, certo? A manifestação de desejo é o finalzinho, lá no finalzinho da redação, depois que você apresenta a proposta de intervenção, normalmente você fecha aquela frase de impacto, é aquela frase para você fechar a sua redação, né? Deixando evidente o seu desejo, né? Mas lembrando que a redação é escrita em terceira pessoa. Então, funciona como se fosse um desejo de todas as pessoas para resolver aquela problemática. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, fecha-se o texto, deixando evidente, em vista de tudo quanto foi exposto, um desejo que pode reforçar a proposta de intervenção. Então, algumas redações utilizam essa estratégia, outras não. Então, é aquela frase para fechar, né? E assim, conseguiremos não, porque está errado, né? Primeira pessoa do plural. E assim, a educação, a distância, continuará democratizando a educação. Sei lá, alguma coisa assim. Então, para fechar a sua redação, tá? Depois da proposta de intervenção. E essa citação direta, parafraseada ou parodiada? Lembra que nós comentamos lá na introdução que você pode utilizar alguns recursos, né? Na sua redação? Como fazer uma contextualização histórica, uma definição, não é, daquele tema, uma alusão literária. Você pode citar um livro, um filme, uma série. Lembram disso? Então, seguinte, essa ideia da citação direta, parafraseada ou parodiada é você voltar nessa citação que você fez lá no início do seu texto, para introduzir o tema. Então, vamos supor, teve uma redação no ano que foi sobre aquela questão dos surdos, né, que a pessoa citou a obra de Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, para citar a situação da deficiência, que uma personagem lá, né, que o Brás Cubas, a Eugênia, que o Brás Cubas chega a se encantar um pouco com ela tinha uma deficiência física, né, ela era coxa, né, vamos dizer, era manca. Então, essa pessoa que tirou a nota 1000 na redação, ele citou esse caso do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas antes de mostrar a sua tese, a sua opinião. E aí, lá no final do texto, então, ele retoma essa citação, né, para casos como esse, e aí ele comenta do preconceito do personagem Brás Cubas, né, em relação a Eugênia. Então, lá no final do texto, ele retoma essa ideia para que casos como o da obra de Machado de Assis não se repitam, para que aquele preconceito não continue acontecendo. Então, é essa a ideia, é retomar aquilo que você utilizou lá no início do seu texto, certo?
Então, aqui eu terminei de falar dos tipos de conclusão, né? Mas lembrando que você pode utilizar esses também, mas o que não pode faltar? A retomada da tese, com paráfrase ou com uma expressão que retome, e a proposta de intervenção. Isso não pode faltar de modo algum, certo? Bom, agora então eu vou chamar a Cássia para continuar aí com vocês, mostrar alguns exemplos, e só lembrando, pessoal, sobre quem participou daquele sorteio que nós fizemos lá na livraria Livro Mágico, no nosso primeiro encontro. No último encontro, eu não fiz o sorteio, mas eu comentei com vocês, está rolando um sorteio lá na página do Instagram, tá? Livro Mágico, e esse sorteio vai acontecer terça-feira agora. Serão 2 sorteados, e os vencedores poderão escolher 2 livros cada um, tá bom? Então, participem lá, para quem não estiver participando ainda. E, olha, eu desejo... Vanessa? Claro, todos podem. Todos podem, né, Cássia? Nós somos apaixonadas por livros, né, Cássia? Pois é. Então, gente, espero vocês lá, e eu desejo tudo de bom, espero que vocês se saiam muito bem nessa redação, né, e que vocês conquistem os objetivos de vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho aí com a Cássia e com o Léo. Boa noite, gente. Vocês perceberam que desde a fala do Léo e a fala da Vanessa, uma palavrinha que não pode faltar aqui para vocês hoje é organização. Organização de ideias e planejamento. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês o exemplo do que a Vanessa acabou de explicar para a gente. Peraí. Acho que agora eu achei. Aí. Vocês estão visualizando aí direitinho? Acho que ainda não foi, não. Já foi? Foi. Tá legível, gente? Tá. Então, só para a gente retomar, que no segundo encontro, eu dei um exemplo para vocês em cima desse tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, né? E aí eu mostrei para vocês a redação que começou, né, com o exemplo do Coringa, personagem principal, o Arthur Fleck, falando, né, a partir desse exemplo, já direcionando a argumentação para as 2 questões que ela vai discutir. No material que nós mandamos a semana passada, eu fui colocando trecho por trecho da redação e explicando cada uma das competências, como foi aplicada aquela competência naquele trecho. Então aqui, olha só, ela lança o exemplo, né, falando sobre a questão do transtorno mental que o personagem vive, que ele é atacado nas ruas por causa desse riso exagerado. E aí ela puxa esse exemplo para falar dos cidadãos que que vivem alguma situação, que tem algum problema, enfim, alguma situação que acabam sendo segregados por causa disso, as doenças mentais. E aí ela já lança na introdução, como eu falei com vocês na aula passada, as 2 possíveis causas para essa situação, para essa segregação: a negligência governamental e a discriminação dessa classe por parcela da população verde-amarela. Chamei atenção também para a questão do vocabulário, né, de evitar repetição desnecessária, de buscar sinônimos ou palavras de campos semânticos mais abrangentes e mais específicos para evitar repetição desnecessária. E aí, durante o desenvolvimento, como eu mostrei na aula passada, ela foi criando, né, construindo o seu argumento em cima desses 2 problemas. E aí, na conclusão, olha o que eu estou mostrando para vocês aqui. Portanto, já começa com a palavra aqui, né, ligando todas as ideias anteriores, da introdução, do desenvolvimento na conclusão. São essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado. Então, nesse primeiro, aqui a gente já sabe, qual foi a estratégia utilizada por ela no início, né? Dos tipos de conclusão que a Vanessa acabou de explicar, né?
nós temos aqui, ó, uma síntese seguida de uma dedução. Olha só. Quando ela fala que o Ministério da Saúde precisa investir na melhoria ou na melhora da qualidade de tratamento dessas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, ela está retomando o quê? Trazendo um resultado, uma possível solução para a negligência governamental. Mas aí, o que a Vanessa falou com vocês, ó, não tem como essa proposta de intervenção aparecer só dizendo quem vai fazer ou o que vai fazer. Qual que é o detalhamento que ela vai trazer nessa conclusão? Está aqui, ó, destinando mais medicamentos, contratando por concurso mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. E ela continua, dentro desse detalhamento. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Pronto, ó, ela já conseguiu resolver a questão governamental relacionada ao problema do estigma associado às doenças mentais na nossa sociedade. E aí, qual foi a outra questão que ela colocou na introdução? Discriminação dessa classe por parcela da população. Como é que ela vai resolver essa situação? Ela apontou o problema, argumentou sobre ele, e aí, na conclusão, ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Pronto, ó, fechou, mostrou como isso pode acontecer, como que isso seria, como que o dinheiro pareceria para fazer esse tipo de evento. Mesma coisa que está aqui em cima. E aí, ela termina na última frase, retomando o exemplo do Arthur Fleck, do Coringa, olha lá. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores, e, finalmente, a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. O que a Vanessa falou com vocês, né, dessa manifestação de desejo e essa citação direta parafraseada ou parodiada, que ela consegue fazer tudo isso nessa conclusão. Poxa, mas como chegar nesse ponto, né? Como organizar as ideias e alcançar essa nota 1000? Como eu falei no início da minha fala, organização e planejamento. Uma outra coisa que eu costumo falar com os meus alunos em relação à conclusão também, é você pensar, aquela situação problema que está sendo apresentada para vocês, ela é uma situação problema que pode ser resolvida apenas pelo governo federal? Será que uma junção do governo federal com o estadual, municipal, sempre pensa nas instâncias de poder que estão relacionadas à resolução daquela problemática? E no âmbito pessoal, no âmbito público, né? Então, os governos e também as pessoas. O que as pessoas precisam fazer? O que a gente precisa mudar para chegar numa solução daquela problemática? Aqui ela colocou a questão das palestras, que aí vão envolver o povo diretamente. Além de todo o incentivo, de toda a melhoria das condições de tratamento dessas pessoas, a conscientização. Mas se você colocar assim, precisa conscientizar a população, isso é extremamente batido, né, e não chega a lugar nenhum. Na verdade, o que ela quis dizer é isso, promover essa conscientização, mas sem usar essa palavra, tá, gente? Tá batida demais. E aí, né, falando da organização e do tema desse nosso concurso Educação à Distância no Brasil, eu coloquei essas imagens aqui, ó, já a espinha de peixe, né, que o Léo falou, o brainstorming, que ele também falou na semana passada, para nós três aqui agora, juntos, com vocês, começarmos a pensar no desenvolvimento das ideias de vocês para o concurso. É o seguinte, gente, primeira coisa, ler com muita atenção os textos que são motivacionais. Quais as informações ali que podem ajudar vocês a construir as suas ideias? É dali que vai surgir tudo. Então, bom, aliado a esses textos, a realidade que nos circunda. É impossível a gente falar de educação à distância hoje, no meio da pandemia, como a gente falava em 2019, antes de tudo acontecer. O que está acontecendo hoje interfere no que vai vir no futuro. E eu estava lendo uma reportagem
tanto a USP como a Unicamp, que são uma das maiores universidades do país, centros de pesquisa importantes, já falaram, já afirmaram que depois que isso tudo passar, parte dos cursos continuarão com parte do conteúdo à distância. Que eles perceberam que isso é positivo, que pode ser aproveitado de uma forma a otimizar o andamento dos cursos de graduação e pós-graduação. Quem sabe, né, como é que vai ficar a questão do ensino fundamental, médio? A gente teve que improvisar tudo. E agora? Será que alguma coisa dessa experiência pode ser reaproveitada para melhorar a nossa vivência? Então, lancei a primeira ideia, lancei o primeiro desafio, que seria uma possível ideia para usar nesse texto. Não é isso, Léo, Vanessa? Sim, exatamente. Porque aí abre provocação para que a gente possa criar argumentos em cima disso. Muitos argumentos serão vãos, né? Eles estarão vazios, mas muitos deles vão surgir para que uma terceira ideia surja a partir daí, né? A gente tem que fazer um exercício de provocação a nós mesmos em primeiro momento, né? Para que a gente possa chegar. É aquela questão do desbloqueio criativo que eu tinha falado com vocês. A gente tem um papel branco, por onde eu começo? Não começa. Faz, né? Isso. Vai fazendo. E depois você vai recolhendo dentro das suas manifestações, aquelas ideias que realmente você pode cumprir, como a Vanessa tinha colocado e você agora confirma. Os argumentos que você pode colocar em cima daquela ideia que você teve. Porque às vezes a tua ideia é maravilhosa, mas não tem um argumento que comprove. Então ele vai ficar vazio. Com isso, uma nota, digamos, de 0 a 10, ela vai ser interpretada como certo, mas valendo menos, né? Exatamente. Então a gente tem que defender a ideia, né? Duas dúvidas surgiram aqui. Uma dúvida: somos obrigados a utilizar as informações presentes no texto, na nossa redação, dos textos motivacionais? É obrigado a usar? Segundo, devemos abordar o EAD tanto nas faculdades quanto nas escolas atualmente? E aí? Deixa eu falar um pouquinho aqui, Claro. Cássia. Eu estava olhando também as perguntas. Somos obrigados a utilizar informações presentes no texto da nossa redação, os textos motivacionais? Não, né? Ao contrário. O ideal é que você não utilize. Esses textos motivacionais, eles servem para clarear a sua mente, fazer você ter algumas ideias, alguns argumentos, a sua opinião, claro, e os argumentos que você poderia utilizar. Se você precisar, você teria que fazer uma paráfrase, mas utilizar uma ideia, exatamente. Não utilizar exatamente um trecho, tá? Porque você não pode utilizar exatamente um trecho igual do texto motivacional. Ou pode então, falar, se for um dado estatístico, igual o exemplo que eu dei na aula passada, ele pegou o número que estava sendo dado pela OMS, um número oficial, e ele não escreveu da mesma forma como estava no gráfico, né? Ele reconstruiu a informação dentro do texto, aí pode. Isso, essa ideia de dados estatísticos, eu sempre, até porque dados estatísticos é muito complicado, né, você lembrar exatamente o dado. Então, muitas vezes o aluno, quando não tem isso nos textos motivacionais, tem medo de colocar, porque ele tem medo de errar, de não colocar exatamente o que é, mas é tentar utilizar alguma informação como quase metade da população, quando você lembra de alguma coisa, né? Usar expressões mais de 50%, quase metade de alguma coisa, utilizar algumas expressões que fazem referência, mas que você não fale exatamente aquele valor, né? E sobre a outra dúvida, abordar o EAD tanto nas faculdades quanto nas escolas atualmente? O que você acha, Vanessa? Deixa eu falar um pouquinho, aí vocês falam também. Bom, o tema é educação à distância no Brasil. Então, hoje em dia, há um tempo atrás, a gente não falava de educação à distância relacionado a essa situação atual, de ensino fundamental, de ensino médio, não é? Agora já é um assunto recorrente, você falar da educação à distância no nível básico, não só em cursos superiores. Mas aí o que acontece?
pode ficar muito amplo o que você vai precisar falar. Então, é aquela ideia, usar as informações que o Léo passou também. Você precisa delimitar, né, a sua redação. Então, você vai usar os argumentos de acordo com a sua tese. Então, o que você escolher para a sua tese, né, se você usar uma tese que seja mais abrangente das dificuldades, por exemplo, enfrentadas na educação à distância, né, mas não explorar tanto a questão da pandemia, porque aí não está falando exatamente da pandemia, né? Então, você poderia usar uma exemplificação em uma das argumentações, mas tentar delimitar, fechar, deixar mais fechadinho, para não ficar amplo demais e você se perder na sua redação. Outra coisa também é ler nos textos motivacionais, já vai te dar um norteamento até onde você pode ir. Porque ali já vai ter as ideias. O que está falando no geral? Está falando do EAD de ensino superior? Ou nos textos motivacionais tem o EAD de escola de ensino fundamental 2 e médio? Então, os próprios textos motivacionais podem te dar esse direcionamento no texto. E tem uma questão também que é importante, né, que vocês estão falando aí, que perfeito, é assim, o EAD, neste momento, né, Vanessa, ele entra como um paliativo, uma possibilidade. Então, assim, claro que dá margem para uma futura interpretação, mas agora nós não temos a informação com o jogo sendo jogado, se vai ser exatamente um modelo novo a ser aplicado ou se foi apenas num período emergencial. Claro que foi viável, abre discussão, mas não tem uma afirmação. Então a sua proposta, como a Vanessa falou, tem que tomar cuidado com a finalização, porque você não pode fazer uma afirmativa. Como a Cássia tinha dito também, colocado assim, é uma possibilidade de novo modo. Exatamente. Ou seja, ele abre uma chance ali. Se você concorda, você falou, eu concordo com essa nova possibilidade, né, de possibilidade, né? Ou então, como eu não concordo, eu vejo que existam muitas dificuldades, apesar do que foi viável neste momento. Tem que tomar cuidado com isso, igual o pessoal coloca também com relação à questão das cotas, né, que vocês sabem que é outra questão polêmica, né, a cota é racial, não tem cota racial, a cota é sócio-etno-econômica, ela tem um viés muito maior, então, eu não concordo, mas a própria universidade aplica, então como é que você vai contra aquilo que já está funcionando na universidade? Exatamente. Fica um contrassenso, né? Então é sensatez, né? Como tinha dito, aquela questão, é muito mais disciplina, como você falou, Cássia, do que, digamos assim, uma ideia mirabolante. Isso que eu queria chegar nesse ponto, Léo. Porque quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês colocarem em prática essas ideias que nós estamos trazendo para vocês aqui de organização de texto, melhor o texto de vocês vai ficando aos poucos. Ninguém vai tirar 1000 da noite para o dia, não é mesmo? É tudo passo a passo, passo de formiguinha mesmo, é treinar, treinar e treinar. E concursos como esse que está sendo realizado agora, poxa, é assim, uma ferramenta excelente para vocês, um termômetro, né, de como que vocês estão, o que vocês precisam melhorar ainda, dentro daí do estudo de vocês. Tem mais alguma pergunta aqui, ó. Oi. Deixa eu só comentar, só para finalizar, então, essa ideia, lembrando que quando fala de educação EAD, e no caso do curso superior, igual a Estácio oferece, você já entra se matriculando em um curso que você já sabe que é EAD. Não existem aulas presenciais, por exemplo, é um curso totalmente à distância, né? Você vai fazer as provas num determinado dia, aí você geralmente pode ser que a prova seja presencial, no polo, mas o curso, ele é à distância. Agora, quando a gente fala da educação à distância agora, né, é uma situação emergencial, vamos dizer assim, porque ainda, né, igual o Léo aí também colocou, a educação básica ainda é presencial, né? E é uma situação emergencial, então a gente não sabe como vai ficar futuramente essa ideia do ensino híbrido, mas a princípio é uma educação presencial que de modo emergencial está acontecendo online, né?
Pergunta aqui, ó. Como posso fazer para iniciar uma citação de frase de alguém? Acho que a Vanessa falou isso nas aulas passadas, né? Que pode ser feita de forma direta ou indireta. Se você tem a frase já conhecida, colocar entre aspas, diretamente, ou se você vai parafrasear, segundo fulano de tal, de acordo com as ideias do autor tal, alguma coisa assim, entendeu? Isso mesmo, Cássia. Vai depender se o aluno sabe exatamente como é a frase, ou se ele tem aquela noção, não é? Se ele tem a noção apenas, ele vai fazer uma citação indireta com as palavras dele. Eu queria também retomar uma palavra do Léo hoje, ele falou da questão de costurar o texto. Etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, texto e tecido têm origens muito próximas. Então, o texto é um tecido. Então, nada melhor do que essa ideia de costurar o texto. Não pode ficar nenhum ponto fora do lugar para chegar no 1000. É complicado porque são questões muito subjetivas, né? A gente entende vocês perfeitamente. Então, por isso que a gente está tentando passar para vocês, não estamos aqui dispensando ou ignorando a questão da sua criatividade, não é isso. Você vai manter, mas você tem que aproveitar e encaixar dentro desse formato, dessa receita de bolo mesmo, que é um texto técnico para apresentação de uma ideia. Então, não é um conto que você está fazendo. Eu sei que vocês sabem disso, mas você tem que pensar, você não tem que ter umas ideias brilhantes. Você tem que fazer um texto que seja enxuto, que vai apresentar. Isso acontece para a gente nos cursos de humanas, nas questões dissertativas também. A gente pede os meninos para fazer. Então, assim, eu falo, gente, vocês fazem redação o tempo todo. São pequenas redações em relação ao autor, né? Teve uma questão que aconteceu comigo, de um aluno, eu acho que foi aluno da Vanessa também um tempo, que foi o Luiz Felipe, que ele estava fazendo, não sei se você lembra, estava fazendo prova para economia. Você lembra disso, Vanessa? O Luiz Felipe, ele foi mal na prova. Tá. Eu acho que foi aluno nosso, sim, também seu. Luiz, eu estou usando, eu falei que usaria ele como exemplo, o seguinte, o Luiz, ele tinha dificuldade, ele era muito bom aluno, queria fazer economia e tinha que fazer a prova de filosofia e sociologia. Falou, Léo, eu gosto de você, mas eu não gosto desse conteúdo. Eu falei, claro, não é obrigado a gostar. Eu falei, então é o seguinte, você abre essa possibilidade, coloque as informações de maneira solta e depois, como eu falei, costure. Aí é o seguinte, ele errou, teve um erro assim muito complicado. Numa questão de Platão, no ano passado, né, antes da pandemia, que agora o ano passado ainda tem gente fazendo prova de PIS 1002, então no ano passado, né, ainda na questão presencial, ele errou o texto. O que ele fez? Ele falou o seguinte, se o conhecimento para Platão era aprendido ou inato. Olha só, nós somos humanos e nascemos propícios ao conhecimento e com conhecimento. Então, Platão coloca o conhecimento inato. Mas nós aperfeiçoamos o conhecimento durante a vida. Então, nessa confusão toda, o que ele fez? Ele colocou várias informações. Ele colocou, não, o conhecimento é aprendido. Só que numa das frases, mais para frente, ele colocou assim, devido a essa costura, ele errou, mas ele colocou assim, entretanto, o homem é predisposto a aprender durante toda a sua vida. Eu falei com ele, pede revisão de nota que você vai conseguir alguma pontuação. E ele conseguiu entrar na faculdade por causa disso. Vocês estão entendendo? Então, assim, ele errou, porque o conhecimento é inato para Platão. Mas quando ele coloca que é inato, mas ele pode desenvolver durante a vida, ele deu uma possibilidade de interpretação diferenciada. Então ele conseguiu. Então evitem essas coisas, mas fiquem atentos. Estou montando com o brainstorm e com a questão do diagrama de parede causa e efeito, você consegue costurar o texto e ter um resultado melhor, né? Mais uma pergunta da Luísa. Sobre a proposta de intervenção, abordando o EAD como um todo, tanto no curso superior como na educação básica, devo apresentar a proposta como um todo também? Tem que ter coerência, né, Vanessa? No que você vai falar, depende de como você construiu o seu texto, não é isso? Isso. É o que a gente já falou um pouco sobre essa questão do EAD, abordando as escolas também, ou somente a ideia das faculdades,
porque ela vai escolher uma proposta que resolva a problemática que ela utilizou no texto. Então, realmente, essa é a escolha da proposta, quem é que vai realizar determinada ação, qual ação vai resolver essa problemática, porque realmente parece que ela colocou alguma coisa assim, que a proposta de intervenção não é a mesma para escolas e faculdades, ela colocou aqui também, realmente, a proposta de intervenção não vai ser a mesma, né? Nós estamos vivendo aí problemas diferentes do que as pessoas que já utilizavam curso superior EAD. As pessoas, às vezes, tinham dificuldade, muitas vezes a faculdade EAD, muitos alunos que faziam porque trabalhavam, não é, Cássia? Geralmente escolhiam o curso EAD, tinham condições de pagar aquele curso, mas muitas vezes a falta de tempo fazia a pessoa desistir do curso, ter problemas em terminar o curso. Agora existem outros problemas aí, existe a questão da internet, não é? Da falta de acesso a muitas pessoas, uma coisa é o EAD para escolas particulares, não é? Outra coisa para as escolas públicas. Então, vai depender muito do que você usa na sua redação, e aí você vai escolher a melhor proposta para resolver o problema que você abordar. Acredito que você possa, Luísa, pensando, se você quiser colocar a questão da escola, pode pensar por esse lado, que essa experiência emergencial, que foi a palavra perfeita da Vanessa, agora pode ter servido como um grande laboratório, ou uma forma desse tipo de ensino se tornar popular. Talvez tinha muita gente que nem sabia direito o que era isso. Então, a questão da escola está tendo que usar o EAD emergencialmente, pode ser, para frente, né, uma forma aí de ajudar a tornar esse tipo de ensino mais acessível, ou ainda melhor elaborado, porque estamos experimentando coisas que a gente nunca fez antes. Então, cuidado aí na hora de construir a sua argumentação. E aí tem uma questão que é a questão do lugar comum, né, da atualidade, que é o seguinte, por exemplo, muitos professores, tanto na particular quanto na pública, estão adoecendo com esse trabalho também, né, e a gente não pode nem levantar esse quesito, porque você não tem dado comprobatório disso. Exatamente. Então, se você fala assim, não, mas eu conheço muitos amigos, meus professores, que estão ficando exaustos de trabalhar assim, fato, mas você não tem dado comprobatório para isso nesse momento, então não dá para se apontar, entendeu, Luísa? Tem que tomar só esse cuidado. Então, o que você pode dizer? Que, como a Vanessa colocou, eu acho que também gostei muito dessa questão, ficou muito interessante, essa saída emergencial para esse momento, ela foi útil porque ela permitiu um movimento em prol da educação. Isso é o lado bom da coisa. Ou seja, não ficamos parados aguardando, mas existem várias possibilidades de interação, de intervenção, de corte, de exagero. A questão é grau. Não que ela pode ou não acontecer, mas é grau. E a gente não tem como medir isso nesse momento agora, né? Eu queria finalizar a minha fala com um exemplo pessoal. Primeiro vestibular que eu fiz na vida, né, eu sempre fui a aluna de humanas, de português, de literatura, de redação. Participei de todos, e tudo que era concurso de redação que aparecia, eu participava e eu mandava bem. Eu gostava de ler, gostava de escrever, tinha facilidade para isso. Tanto que eu fiz jornalismo e letras. Primeiro vestibular foi para comunicação. Eu tomei pau no primeiro vestibular por causa da redação. Ninguém acreditou no colégio. Ninguém. Minha professora de português falou, o quê? A Cássia? Não é possível. Meu nome era contado como certo para passar. Inclusive fechando a redação. E aí eu fui descobrir. Por que eu não fui mal na redação? Que eu quase zerei. Era um texto dissertativo. Nunca vou esquecer, gente. Sobre violência urbana. E eu comecei o primeiro parágrafo, fazendo uma mini narração. Na minha cabeça, tudo que eu já tinha escrito na vida, aquilo tinha todo sentido. E a narração era de uma mulher correndo num beco à noite, numa rua escura à noite. Aí eu falava sobre toda a questão, construía a minha tese, construía argumento, e eu terminava com outro pedacinho de narração, falando do final dessa história dessa mulher à noite. Então, eles interpretaram que eu misturei os tipos textuais. Então, da prova que valia 30 pontos na época, eu tirei 8. E eu, por causa disso, não passei. Eu fiquei, assim, muito
muito, muito mal. No ano seguinte, eu falei, Então tá. Caiu uma carta argumentativa, que era o que quase que ninguém queria fazer. Eu falei, pois é essa que eu vou fazer, e eu fechei a redação. Porque eu segui exatamente a organização de texto que me havia sido ensinado pela professora. Eu falei, ninguém ali sabe quem eu sou. Ninguém ali sabe da minha história. Só sabe o meu texto. Então, o meu texto é a minha cara para esse concurso. Então, não adianta. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu não fiz aquilo confundindo os tipos textuais. Não. Só que para quem está corrigindo... Então, fique esperto. O que o Léo falou, né? A questão do planejamento, da organização. Não é uma ideia brilhante que vai fazer você passar e tirar nota 1000 numa redação de Enem ou de qualquer outro concurso. É suor e organização. Perfeito. Cássia, Léo, acho que ficou uma pergunta para trás aqui, do Gabriel do Carmo, falando sobre como utilizar números, né? Ele colocou que se eu quiser Você falou sobre essa. Quiser usar algum dado específico... Mas eu queria falar sobre isso também. Ele perguntou, eu preciso citar a fonte de onde eu tirei esses dados? Boa colocação. Eu também queria ter falado, isso me chamou atenção também. Foi bom você ter abordado isso. Se sim, caso eu não saiba, então eu já posso descartar essa ideia? Eu acho que a gente não falou especificamente sobre isso. A gente só falou dos números, mas não dessa pergunta. Então, o que acontece? Precisa citar a fonte. Quando você fala de dados estatísticos, né? Precisa citar a fonte. De acordo com o IBGE, por exemplo. Agora, vamos supor, quando fala não exatamente de dados, depois vocês comentem também, mas quando é um caso que foi de divulgação pública, uma exemplificação, né? Você vai contar aquela parte, você vai fazer uma pequena narrativa, você falou de narrativa aí, né, Cássia? Para dar um exemplo de acordo com esse tema. E aí não lembra exatamente onde viu aquela informação. Aí poderia colocar alguma coisa. Quando foi um assunto veiculado no Brasil todo, ele poderia colocar como foi divulgado nos sites, na mídia em geral, não é? Aí fica mais fácil. Você não lembra exatamente onde foi que viu, mas você consegue usar uma outra palavra. Agora, não sei o que vocês têm a dizer sobre esse caso de dados estatísticos, se vocês têm alguma alternativa no lugar, quando a pessoa não sabe que foi o IBGE. Eu não usaria. Se eu não soubesse exatamente de onde que é a formação, eu não usaria. Que poderia ser refutado. E aí? Né? Poderia perder ponto por causa disso. Ou então até levantar a própria dúvida no próprio corretor. Eu falo, e aí? Eu também... Aí chamou atenção. Então, eu também... não é excluir, tá? Descartar completamente, mas tentar ruminar ela um pouquinho mais, se caso for a ideia que você tem. Exato. Ou então substituir por outra, né? A partir daquele princípio, você vai vou falar, igual o milho, vai debulhando aquele milho, né? Vai tirando dali uma nova ideia, tentar criar alguma coisa que você tenha mais, digamos assim, afinidade ou conhecimento daquele fato, né? Porque realmente precisa mostrar de onde foi retirado, né? É a ideia da comprovação. Aquilo é verdade, porque, por exemplo, o IBGE, que é uma fonte confiável, divulgou, né? Então, aí, se você tem exatamente essa fonte, é um excelente argumento para ser utilizado. Agora, se você não tem a fonte, como que você vai provar que aquilo é verdadeiro, né? A Maria Vitória Guiar perguntou, vocês têm alguma dica para facilitar na escrita da tese? Tenho uma certa dificuldade em fazer. O que você acha, Vanessa? Sobre essa, ela deve estar perguntando sobre essa específica, não é? Vocês têm alguma dica para facilitar na escrita da tese? Tem uma certa dificuldade em fazer. A ideia da tese é você pegar o assunto, que é a educação à distância no Brasil. Esse é o assunto. A tese é, qual é a sua opinião sobre a educação à distância no Brasil? Então, a tese é o assunto mais a sua opinião. Essa é a ideia da tese. Então, e aí você vai colocar, a educação à distância no Brasil
permitiu, ao longo dos últimos anos, a democratização do ensino. Ponto. É uma tese. Você está falando dos prós, não é? Você juntou o assunto com a sua opinião. Ou então você poderia mostrar o contra também, como eu comentei aí nos nossos outros encontros. Você poderia utilizar de uma forma. A educação à distância permitiu o acesso de mais pessoas ao curso superior, porém, existem ainda problemas para o acesso, sei lá, que eu não estou, mas... E aí você está mostrando uma opinião contrária a essa ideia da educação à distância. Então, a tese é isso, é o assunto, mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Isso, exatamente. E conforme o exemplo que eu dei, né, mostrei para vocês o texto da candidata do Enem, que tirou 1000, que ela citou o caso do Coringa, porque tinha tudo a ver com o personagem. Nesse tema específico que eu mencionei com vocês, do estigma, né, das pessoas que sofrem de algum tipo de doença mental, essa palavra tá certo, Léo, falar doença mental? Tá certo, né? Sim. Tá, né? Porque você pode colocar, tipo assim, no próprio DSM, né, no Manual de Diagnóstico de Sintomas, você pode usar a palavra mesmo. Eu não gosto muito, não. É um termo pesado, pejorativo. Pesado, né? Por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. Uhum. Por exemplo, no caso da educação à distância, agora eu vou denunciar a minha idade. Eu pensei nos Jetsons. Que era um desenho que eu assisti quando era criança, era uma família do futuro, e eles tinham... Tem até uma propaganda que está usando, já viu, cara? O banco está usando isso. Então não tô tão velho assim, não. Está usando os Jetsons e ao mesmo tempo usa os Flintstones. Eu não lembro qual banco que eu achei muito interessante. Tem, inclusive, várias teses, vídeos, falando de quantas coisas que os Jetsons trouxeram e adivinharam, né? Porque o desenho foi feito pela primeira vez nos anos 60, gente. Depois foi reproduzido de novo nos anos 80, quando eu assisti. E ele se passa em 2062. Bradesco, que o Gabriel falou aqui, ó, se não me engano, eu vi hoje. Então eu começaria falando, nem os Jetsons poderiam imaginar, né, o uso de tecnologia, né, no meio dessa pandemia. Eu começaria com uma coisa assim, provavelmente. Pensando nessa questão de exemplificação, de buscar conhecimento das várias áreas e tal. Agora, para dar continuidade após o ponto final, o Igor perguntando aqui dos conectores. Depende do tipo de ideia que você vai construir, de um parágrafo para o outro, de uma frase para outra, de um período para o outro. Isso a Vanessa mostrou no material todo e eu também. Então, tem vários exemplos no material nosso que a gente preparou desses tipos de conectores. Mas tudo vai depender do tipo de ideia. Vai ser causa e consequência? Vai ser exemplificação? Então, que tipo de informação que você vai colocar e como que você vai colocar? Aí os conectores vão entrando para ligar essas ideias. Por isso que eu tinha sugerido aquela questão de diagrama de Pareto, causa e efeito, espinho de peixe. Porque aí você vai fazendo essa costura. Você consegue ver as ideias que são opostas, ou paralelas, ou próximas, e aí você tenta usar. Não sai do zero. Eu entendi a fala dele, porque assim, vê se é isso que você me disse, Igor. Ele sai do vazio, então partir do vazio fica complicado para ligar. Ligar o que ao que, né? Ligar o que a quem. Se ele tiver as ideias, ele é mais fácil de achar os conectores, se caso as ideias já existirem, né? Sim. Pelo menos eu vejo assim, dessa forma. Né? Olha só, alguns conectivos que são muito utilizados em uma redação como essa, são conectivos que dão ideia de edição. Então, exemplo, no parágrafo introdutório, você começou o seu texto apresentando, fazendo alguma alusão a um desenho, a um filme, alguma coisa, aí você começa, e aí o filme tal apresenta aquela alusão. Depois, você quando vai colocar, quando você vai colocar os argumentos, né, essa ideia, colocou um argumento, e depois vai colocar outro argumento, você vai usar alguns conectivos que dão ideia de edição, que é soma, né? Então, você vai usar, além disso, outro sim, que é o mais comum, né? O que é o mais comum de todos. Mas é importante, é bom ele ter colocado aquilo ali, é muito importante você conhecer os conectivos, sim, conhecer
as conjunções, os valores semânticos das conjunções, para você conseguir escolher o melhor conectivo e não ficar repetindo toda hora. Isso acontece de um parágrafo para outro também. Às vezes, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você não precisa começar com um conectivo, né? Você pode já começar a falar diretamente o argumento. Mas no outro parágrafo de desenvolvimento, o segundo de desenvolvimento, é importante você colocar um conectivo que vai interligar, que é essa ideia da adição. Além disso, outro sim. Agora, vamos supor que fosse uma ideia contrária, né? A ideia do contra-argumento, né? Ou uma ideia oposta. Aí você poderia colocar por outro lado, e aí você vai apresentar uma oposição do que você disse antes, mas, e aí vai apresentar. E lembrando que o que você coloca depois do conectivo, que dá a ideia de oposição, é sempre o mais importante, né? É sempre a ideia que você quer destacar. Mas é por isso que é muito importante dar uma olhada. E aí, fazendo uma propaganda sobre sobre o curso, né, marca-texto, né? O curso voltado para o PISM, nós falamos também de todo o conteúdo da língua portuguesa. Então, nós abordamos essa parte sobre as conjunções, sobre os advérbios, que isso tudo é muito importante também para você escrever melhor na sua redação, né? Se for uma relação de causa e consequência, por exemplo, o advérbio, consequentemente, ou então a expressão em decorrência disso, entendeu? Depende do tipo de relação que você vai criar no seu texto, Igor. Só tomar cuidado com primeiramente, né? Porque segundamente não existe. Não existe, exatamente. Mas já que o Léo até colocou, né, também, tem pessoas que colocam o básico, que é em primeiro lugar, em segundo lugar. Em segundo lugar. Não lembrou de nada mais criativo, né? Mas aquilo ali serviu para ele conseguir organizar melhor a sua redação. Então, é válido. Não esquece do meu exemplo, gente. Sim. O Paulo Albino colocou aqui uma questão, e está procurando assim, se a gente conhecia alguma série que retrata a autonomia no EAD, e se fala alguma coisa sobre EAD. Sério? Paulo, é difícil, porque nós estamos também, todos estamos, como dizer assim, derrapando ou escorregando nisso. A palavra que a Vanessa colocou aí, ela foi impecável. É uma alternativa emergencial. Mas é possível, porque nós estamos utilizando. Como é que eu posso te falar? Deus que me perdoe a comparação, mas eu acho que caberia. É um acidente. É fato, aconteceu. Não dá para saber os resultados, porque nós estamos no meio dele acontecendo. Então, não dá para fazer uma interpretação estando dentro do referencial. Então, nós temos que dizer o seguinte, neste momento, a questão do EAD, ela permitiu, como as meninas falaram, permitiu uma democratização, uma ampliação do acesso e até a possibilidade do conhecimento de novas formas de se trabalhar a educação. Aí você sai pela tangente. Né? Tentando responder o que o Paulo perguntou, na questão de filme e série, eu também pesquisei, tá? E eu não achei. Mas eu achei que pode ser, assim, às vezes, alternativa para isso, se você quiser usar alguma obra desse tipo, filmes, séries, livros que falam sobre educação. Por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, ou se couber, não sei o que você está pensando, Mente Brilhante, Teoria de Tudo, vários filmes que falam sobre questão de educação, sobre faculdade, ciência, estudo, enfim. Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade, essa, ótima lembrança, sim. Porque foi uma alternativa tem também, né, aproveitando, o Sorriso de Mona Lisa. Sorriso de Mona Lisa também, verdade. Tem também Por isso que eu citei os Jetsons, porque eu estava pesquisando sobre isso, exatamente sobre isso, Paulo. Aí eu pensei nos Jetsons. Também tem o filme ou livro da Malala, que também aborda. Malala. É mais recente, né, também. Mais recente. Que aborda a questão da educação, porque ela queria estudar, né? Ótimo. Mulher que queria estudar. Então, talvez você possa usar, dependendo do que você for construir, né? Talvez um personagem que seja um personagem insaciável por conhecimento, não sei, e colocar esse personagem como exemplo dentro da sua argumentação. Mas especificamente sobre a EAD eu pesquisei, eu não achei. Eu, quando pensei também nesse assunto, talvez eu colocaria isso na introdução, né? Não sei se o Paulo perguntou sobre a introdução,
eu colocaria talvez alguma coisa sobre a definição, se eu tivesse dificuldade de pensar, né, em contextualizações, talvez eu colocaria definição de EAD, talvez eu colocaria a história, que eu falei um pouquinho na aula passada, do início, né, da educação à distância, aquela ideia de educação por correspondência, por rádio, por vídeos, né? Pensei agora em duas referências literárias. Machado de Assis tem um conto chamado Conto de Escola, que ele fala sobre coisas do dia a dia da escola. E tem um romance do Raul Pompeia, que é do realismo brasileiro, que chama O Ateneu, que é a experiência dele enquanto criança numa escola, num ensino, acho que se não me engano, é escola interna. Ele sai da cidade interior, vai para a cidade maior, está nesse colégio. E as relações as coisas que ele vive lá são tenebrosas, mas também é uma referência de escola, quem sabe? Ou então, aquela vem voltando para o lado que gosta, né? Você pode fazer uma alusão até Harry Potter, tem Hogwarts, que tem uma escola. Quem pode fazer... quem dera se a gente tivesse uma varinha de condão, sei lá, eu tô viajando, porque eu acho que é assim que a gente faz brainstorming. Sim, sim. E assim, é legal assim, o Paulo ter colocado isso, porque, Paulo, você quer dizer que você está entendendo o que a gente está propondo. Essa é a dificuldade de construir texto, porque você tem que acostumar. Se aprende a construir construindo mesmo, né? Exatamente. É exercício, né, Vanessa, né, Cássia? É fazendo, é treinando. E quanto mais você faz, mais a sua construção de conhecimento de mundo vai se tornando mais sólida. Exatamente. Bom, eu acho que já está chegando o horário de terminar também, já né? passou. Mas eu acho que eu não sei se tem só uma aqui que eu vi falando de quais conectivos são bons para iniciar a conclusão, né? Então, lembrar dos conectivos que têm valor semântico de conclusão. Então, poderia usar uma forma dessa forma, retomando tudo que foi dito anteriormente, o portanto, que a Cássia até usou como exemplo na parte que ela retirou. E muitas vezes as pessoas pensam que existem alguns conectivos que são muito batidos, como portanto. Mas existem muitas redações nota 1000 que utilizam o portanto. É o que a pessoa lembrou e é o bom para ela, né? Exatamente. Mas logo, também a ideia de conclusão, assim, são então, né? Conectivos básicos, mas que dão essa ideia de conclusão. Exatamente. Acho que assim a gente finaliza, né? Com chave de ouro. Acho que não tem mais nada, não, né? Tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, gente? Ó, link da redação liberado, ó. Aproveitem. E boa prova, boa avaliação, bom concurso. Para todo mundo. Então aqui a gente finaliza, né? Uma sensação de ruim de estar acabando, né? Mas que bom, né? Que Mas ótimo, vocês podem continuar no marca-texto com a gente. Isso mesmo. Amém. Um beijo para todo mundo aí. Muito obrigado, abraço, gente. Muito obrigada. Um beijão, tchau, boa Vanessa. noite. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.